Queridos alunos do curso jurídico, vamos lá. A questão que fala o advogado Alex encontra-se licenciado, a causa, no caso, é doença mental curável. Na questão do Marcelo, advogado que usou um atestado falso para liberar o cliente, pressupõe, que deve ter gerado repercussão prejudicial à imagem da dignidade da advocacia. Artigo 70, parágrafo 3º. A número 3, que fala uma sociedade de advogados decidiu patrocinar, a gente marcou aqui, pessoal, que não é autorizada porque não se trata de um evento cultural jurídico. Aquela questão que fala medida de busca e apreensão deve ser cumprida no escritório de José. A resposta nossa, que é dever do representante da OAB acompanhar para que os outros dados não sejam objeto da busca e apreensão. A 5 fala do advogado Luiz Santos. A gente diz que é admitida ali a advocacia pro bono naquela situação narrada. Na 6 fala da Maria, advogada gestante, que tem direito a vaga, você sabe muito bem. Lucas, estagiário, descobriu que Patrícia, advogado, tinha a sua inscrição cancelada. Nós marcamos aqui que ela pode ser feita de ofício pela OAB, o cancelamento da inscrição. E, por fim, Tereza Silva, advogada atuante na área criminal, vai garantir no bloqueio universal de bem até 20% para fins de despesas e honorários de advogado. Valeu! Olá, pessoal! Espero que todo mundo tenha ido muito bem nessa prova. E vamos conversar um pouco sobre as questões que caíram no direito constitucional. Tivemos uma questão que versava sobre o Estatuto dos Congressistas, ou seja, imunidade parlamentar, tanto no aspecto formal quanto material. A nossa questão, ela falava sobre a imunidade no que tange ao aspecto formal, ao processamento, e deveríamos lembrar que as imunidades também são estendidas aos deputados estaduais. Portanto, a questão alternativa correta dizia que o processo poderia sim ser sustado pela Casa do Parlamentar. Veja, o STF tem legitimidade sim para oferecer a denúncia, mas a Casa pode sustar a ação. Tivemos também uma questão sobre o estado de defesa. E pelo estado de defesa não ser tão gravoso como o estado de sítio, era possível sim que somente depois do decreto do presidente da República que o Congresso Nacional viesse a se manifestar. Então veja, não tinha nenhuma inconstitucionalidade no processamento, no decretamento do estado de defesa. Depois disso, tivemos uma questão sobre intervenção federal. Tínhamos que lembrar que a intervenção federal não pode ser feita em municípios. A União só pode intervir em estados e os estados nos municípios. A União somente poderá intervir em municípios caso esses municípios estejam localizados dentro de territórios. Portanto, não poderia ser feita a intervenção naqueles moldes. Também tivemos uma questão falando sobre o direito adquirido. Lembrar que nenhuma lei pode tirar o direito adquirido, salvaguardando a segurança jurídica. E o mais interessante é que a gente teve aí uma mescla nas questões de direitos humanos com direito constitucional, o que é comum a banca fazer e normalmente, as questões de direitos humanos, se forem para serem relacionadas com outra matéria, será o direito constitucional. Lembrar que o habeas corpus não poderia ser suspendido e o direito de resposta é consagrado tanto em documentos internacionais como na Constituição Federal e tem que ser dado nos mesmos moldes em que foi feita a ofensa, ou seja, no mesmo canal. Olá, pessoal. Vamos fazer correção aqui da prova de Direito Penal, parte geral. A primeira questão fala sobre Bruno, de 20 anos, que se envolve no acidente de trânsito. Ele deve responder ali, deverá ser penalmente responsabilizado por omissão de socorro, artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, tendo em vista que o resultado morte foi determinado por culpa exclusiva da vítima. A outra assertiva falava de Luiz Alberto, que era primário, foi condenado a uma pena de 8 meses de detenção em regime inicial por ter agredido sua companheira. Estamos no contexto de violência doméstica. A assertiva correta, então, era a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. A outra questão falava sobre Alan, bombeiro, que confundiu o gato ali com um animal selvagem. E nessa, a assertiva correta é aquela que dizia que o erro era de tipo inexcusável, pois Alan efetivamente se confundiu sobre a espécie do animal, mas deixou de adotar as cautelas devidas, excluindo-se apenas o dolo. Tamo junto e rumo à aprovação. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Agora vamos falar aqui a respeito das questões de parte especial. Primeira questão que eu quero comentar é aquela que diz respeito àquele funcionário público que foi acusado de peculato culposo
porque esqueceu ali, deixou um notebook pertencente à repartição pública no hotel e esse notebook acabou sendo subtraído. Resposta correta, extinção de punibilidade, tendo em vista aqui a questão do ressarcimento antes do trânsito em julgado. A número 58 é daquela menina menor de 14 anos que procura o tio para praticar um aborto. Nesse caso, pessoal, se ela é menor de 14 anos, ela foi vítima de estupro. Logo, nós temos aqui a possibilidade do chamado aborto sentimental, aquele aborto que é praticado em razão de um ato sexual, de um crime sexual. Ela não responde por crime. O tio, em princípio, responde pelo crime de aborto, mas esse consentimento dela por ser menor de 14 anos não é válido. Artigo 126, parágrafo único do Código Penal. Mas aqui, já adianto, na minha visão, cabe recurso. A resposta correta seria que Maria não responde, já Roberto responde por aborto nos termos 125 do Código Penal. Mas, como eu disse, na minha visão, cabe recurso. E, por último, aquela questão da subtração do sinal de Wi-Fi. Nesse caso, resposta correta, inadmissível por se tratar de analogia em Malam Park. Um abraço a todos. Segunda fase tem que ser prática. Por isso que o curso jurídico vai dar para você uma grande carga horária com os melhores professores do país, voltados para você saber fazer sua peça, saber fazer as questões, costurando uma peça do zero, dando técnicas de redação e como se você nunca tivesse feito uma peça na vida. Você vai ter a oportunidade de fazer 10 peças, todas corrigidas individualmente. É segunda fase de verdade, é segunda fase para aprovação. Confira agora no cursojurídico.com.